no Golfo de Tonkin, ali no Vietnã, e foi atacado pelos vietnamitas. Então eles foram atacados, aí eles foram até o Congresso e falaram, olha, a gente estava só passeando ali, vendo a paisagem bonita, e os caras atacaram a gente. Vocês nos autorizam a retaliar e entrar nessa guerra? Ah, autorizo. Aí em 2003, com a Lei de Acesso à Informação, a galera pegou documentos da NSA e viu que isso aí, ao que tudo indica, não aconteceu. Não teve esse ataque dos vietnamitas contra os americanos. Os caras meio que inventaram isso. Cara. Entendeu? Então, nesse caso, parece que foi pior do que um ataque de bandeira falsa, porque parece que nem teve ataque. Que nem a guerra do Iraque, né? Isso aí o que é? Da Baía de Tonkin, né? Então eles vão dizer que eles mesmos se explodiram, né? E usaram isso como justificativa. A guerra entre China e Japão, a guerra sino-japonesa, essa foi a pior de todas. Porque o que acontece? Os japoneses explodiram uma ponte e botaram a culpa nos chineses. Eles falam, pô, vocês explodiram a nossa ponte aqui, porque a galera tem que entender que nesse contexto da guerra sino-japonesa, a guerra entre a China e o Japão, na sua expansão imperialista, que acabou levando o Japão a entrar ao lado da Alemanha e da Itália, no eixo, né, na Segunda Guerra Mundial, o Japão já estava se expandindo, conquistando pedaços da China. Então já tinha pedaços da China que estavam sob o controle do Japão. E nessa época, os japoneses estavam ali, segundo eles, quietinhos, e de repente os chineses explodiram a ponte. Dá vontade de falar, porra, o território é meu, explodo a ponte a hora que eu quiser, né? Vocês invadiram o meu território. Mas eles explodem essa ponte e botam a culpa nos chineses e começa essa guerra sino-japonesa por causa de uma ponte que eles destruíram. Bota a culpa nos chineses ou japoneses? Os japoneses destruíram a própria ponte e botaram a culpa nos chineses. Entendi. Você vê que a gente hoje fica com raiva dos chineses, mas eles passaram dobrado com os japoneses. Meu. Porque o japonês também, né? Os caras não... O cara é carne de pescoço, maluco. Os japoneses que vieram aqui falaram, cara, que eles na guerra eles fizeram barbaridades. A galera é carne de pescoço. Os caras chegavam barbarizando tudo. Mulher, criança, geral. Não tinha muita conversa, não. Então, ainda teve um outro incidente, que é o famoso incidente da ponte de Marco Polo, que essa situação é mais louca ainda, né? Que os japoneses estavam dominando uma parte da China e tinha um muro. Então, do lado de cá do muro era um território que os chineses já tinham entregue ao Japão, tipo assim, perdemos uma parte da guerra, o território é teu, beleza. Tipo assim, a Ucrânia perdendo a Crimeia. Só que aí o que acontece? Um soldado japonês, ele meio que foi tirar a água do joelho e sumiu. Aí os caras, pô, cadê o japa aí? Sumiu, cadê nosso amigo? Sumiu e tal. Aí eles dizem que ouviram os tiros e falaram, pô, os caras pegaram ele. E aí pularam o muro, entraram na cidade e falaram, cadê o cara? Aí os chineses falaram, olha, no nosso acordo, no pacto que a gente assinou, vocês não podem entrar aqui na cidade e pular o muro. Aí eles, não, vocês sequestraram nossos soldados, sei o quê. Aí começou a encrenca, 2 dias depois aparece o cara, e aí pessoal, o que tá acontecendo? Aí o maluco apareceu. Ele não tinha se perdido. Mano, era só... Foi tirar água do joelho lá e sumiu. Que nem o cara que se perdeu na montanha aqui no Brasil. Né? Então assim, cara, as guerras às vezes começam com motivações muito loucas, né? Tem a guerra de Troia, né? Negócio de pegar a mulher dos outros, né? Helena de Troia. Sempre dá problema. Dá problema também, né? Então, esse aí é da ponte Marco Polo? Ou essa é da outra lá do... Que é tanta ponte que os caras destruíram, eu já não me lembro. Marco Polo, beleza. Olha lá o japonês com a bandeirinha, tá vendo? Cara, então quando começa a Segunda Guerra Mundial, em 1939, lembrando que isso aí, se eu não estou enganado, é 37, né? Ou 36. Os chineses já estavam brigando há um tempão contra o Japão. E aí que entra um negócio que a galera não imagina hoje, porque quem não estuda história tá fadado a repetir os erros do passado. A gente já tem dificuldade para pensar que a Rússia estava ao lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E a galera tem dificuldade de entender isso, sim, né? Sim. A Rússia era amiga. A Rússia era parceira. Aliados, E não só a Rússia, a China também, pô. A China entrou do lado dos Estados Unidos, dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Era tudo chapa, meu irmão. Era tudo amigo. Porque a China já estava lutando contra o Japão há muito tempo e ajudou muito os aliados contendo o avanço japonês. Porque o japonês já estava ali tocando terror na Ásia. E os chineses que estavam segurando. Mas é claro, é importante... Ilha, dominando ilha após ilha. Né? Dominando tudo, mas é claro que é importante lembrar. Nessa época, a China
era o Partido Nacionalista, que era o Deng Xiaoping, que os caras eram capitalistas. Os caras não eram comunistas, entendeu? Então, não era o Mao Tse-tung que entrou ao lado dos Estados Unidos. Foi o Deng Xiaoping ou Chiang Kai-shek? Acho que foi o Chiang Kai-shek. Então, era um governo que acontece? Depois do término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, volta a Guerra Civil Chinesa e aí os comunistas vencem. E aí é nesse momento que a China se desvincula dos Estados Unidos, porque os comunistas venceram essa briga, né? Briga essa que também aconteceu na Coreia. Começou uma guerra civil na Coreia, foi dividida em Coreia do Norte comunista, Coreia do Sul capitalista. Isso acontece na China, só que na China foi diferente. Na China, enquanto na Coreia eles dividiram a Coreia em Norte comunista e Sul capitalista, na China, os capitalistas que perderam, eles se transferiram para Taiwan e criaram na ilha de Taiwan um novo governo chinês. Então fica uma briga entre a China continental comunista dizendo que é a China de verdade e a China de Taiwan dizendo que ela que é a China verdadeira. Então por isso que tem essa briga entre a China. Então é como se houvesse duas Chinas dizendo que elas são... Que um dia vai dar treta. Vai dar treta. E essa treta se der, meu irmão, aí lombra tudo. Porque ali, infelizmente, 90% dos chips do planeta vem dali, numa parceria entre Philips, Holanda, os holandeses, a ASML e a TSMC, que é a empresa de Taiwan que fabrica os semicondutores e chips. E a galera acha que chip vai só em computador, né? Hoje em dia tudo vai. Tudo, meu irmão. De geladeira... Na verdade, se você tem qualquer aparelho que você aperta, ligar e desligar, tem chip ali. Tudo. Porque, na verdade, os transistores são microtomadinhas, né? Que ficam ligando, desligando. E o chip é isso. Tudo que liga e desliga tem chip. Então, você imagina, cara, é o outro estreito que não está sendo falado. A gente só fala de Estreito de Hormuz. Mas o Estreito de Taiwan, meu irmão, esse se fechar, a gente volta para a Idade da Pedra. E é isso que está preocupando, porque nós estamos vendo já um processo global de desindustrialização. Da gente, em vez de progredir, regredir. Porque você não vai ter mais os chips, as peças de reposição, manutenção, energia, gás natural para alimentar as fábricas, né? Fábrica não funciona com gerador de diesel, fábrica funciona com gás natural. É o combustível nobre das fábricas. Sem fábrica é indústria. Indústria é industrialização. Sem gás natural, você não tem industrialização. Você desindustrializa. Então, isso é um cenário... Aí, o que acontece, Vilela? Aí entra o ligando os pontos, cara. Isso aqui é Mad Max puro, cara. Mad Max 100% profético. Porque Mad Max começa com uma crise de petróleo. O produtor do Mad Max, ele se inspirou na crise do petróleo dos anos 70. E é claro que Mad Max se passa na Austrália, né? Então, o Max, né, que era o Mel Gibson, que é australiano, novinho, né? Novinho. Pega a imagem do primeiro Mad Max, o Mel Gibson novinho. Cara, você começa com uma crise do petróleo, as guerras da energia, depois você tem uma crise da água, eles começam a correr atrás de água. Tá acabando a água no Oriente Médio, porque eles só têm água tirando água do mar e tirando sal, que são as usinas de dessalinização. Eles estão explodindo as usinas, pô. E depois, o que acontece? 7 países entram numa guerra e lançam uma bomba atômica. Olha lá, ó. Garotão, né? E aí, o que acontece? A elite se esconde nos bunkers. E quando eles saem dos bunkers, tem aqueles caras que são as que eles chamam de half-life, se eu não tô enganado, meia-vida. Que são aqueles moleque branquinho, que é a galera que pegou radiação pra caramba, ficou tudo careca porque o cabelo caiu. Muitos são deformados e eles são meio kamikaze, por quê? Porque eles sabem que eles não vão viver muito por causa da radiação. Então é fanático, são os fanáticos. Então é a galera de fanático que fala, meu irmão, vou morrer cedo mesmo, tô nem aí. Kamikaze. E aí você tem a galera que conseguiu ter acesso a arma e energia, que viram ali os warlords, os manda-chuvas daquele mundo caótico do Mad Max. Cara, a gente tá vendo literalmente o roteiro do Mad Max acontecendo. É muito louco isso, né? Isso é interessante, que aí, o que acontece? Eles saem das cidades, só que na Austrália você tem um deserto gigante, né? Então eles saem das cidades, onde tem um pouco mais de estrutura, porque virou um caos total, e vão pro Outback. Não jantar no Outback, porque o Outback é o interior da Austrália. Então,
Por isso que o Mad Max é aquele cenário. Aquele cenário desértico. E aí quem domina a água, quem tem combustível e quem tem arma, é rei. Então, assim,